Evangelho de Marcos, capítulo 12. A censura de Jesus sobre os escribas. Vamos ler. E ensinando-os dizia: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Os escribas, eles eram os intérpretes da Torá, os intérpretes da lei de Moisés. Eram eles que orientavam a religião judaica, juntamente com os fariseus, porque ambos, tanto os fariseus como os escribas, eram da mesma seita, eram do mesmo segmento. E estes eram os que norteavam a vida religiosa judaica, até mesmo do que os sacerdotes. Os sacerdotes eram quem faziam o trabalho do templo, mas quem, acima de tudo, orientava e ensinava a verdadeira interpretação da lei eram os escribas. Estes homens, eles eram notáveis, eles eram reconhecidos como homens justos, como homens de respeito, onde toda a nação os tinham como pessoas que realmente eram de confiança. Mas, infelizmente, nesse momento da história, de acordo com o relato de Jesus, eles usavam da sua importância, do seu conhecimento, por serem os peritos da interpretação da lei, os que orientavam o povo acerca do caminho de Deus, e usavam dessa autoridade para fazer o que quiserem com o povo, ensinando ensinamentos de homens, como disse Jesus. Dentre esses ensinamentos, eles diziam que se alguém ofertasse a herança a qual seu pai lhe deixara, junto ao tesouro do templo, ele estaria isento do mandamento de respeitar pai e mãe, de honrar o pai e mãe. Ou seja, o pai está velhinho, não tem mais condições de trabalhar, ele tinha alguma propriedade, algum dinheiro, e os filhos ficavam na responsabilidade de honrá-lo, ou seja, de cuidar do pai, de cuidar da propriedade do pai. E este mandamento, que é o segundo mandamento com promessa, que é o mandamento com promessa, aliás, onde se o filho que honra pai e mãe, ele iria prosperar e tudo que ele fizesse em sua vida iria bem. Se ele pegasse essa propriedade do pai, esse dinheiro do pai, e depositasse junto ao templo e ofertasse no templo, ele estaria isento do mandamento de honrar pai e mãe. E isto era errado. Foi o que Jesus disse: vocês desobedecem aos mandamentos de Deus por causa de mandamentos de homens. Vocês são hipócritas, vocês são falsários, vocês são corruptos, vocês são mercenários. Eles não faziam isso somente com a herança dos pais, mas também com as pobres viúvas. Às vezes, quando os maridos morriam, elas ficavam com aquela única propriedade e assim elas iriam sobreviver. E esses fariseus, que também eram escribas, eles aproveitavam da sua autoridade teológica e diziam para essas pobres viúvas
que se elas doassem, que se elas ofertassem os seus donativos, a sua herança, a sua propriedade, se dessem tudo o que elas tinham, elas iriam ter um bom lugar no reino celestial. Elas estariam agradando a Deus. E Jesus disse que isto era errado e mandou os seus discípulos, os seus seguidores, terem cuidados, acautelarem-se contra esses lobos devoradores do inferno. Porque Jesus disse que sobre estes sobrevirão condenação ainda maior. Se até então eles não foram condenados, se as suas consciências não pesavam, com certeza Jesus disse que o juízo sobre eles virá, que os juízes sobre eles virão. Os escribas e os fariseus de hoje são os pastores, são os apóstolos, são os supostos profetas que vivem em função de explorar a fé dos incautos, dos leigos, que não leem Bíblia, que não têm o cuidado de questionar, que não têm o cuidado de buscar uma boa interpretação das Escrituras, que não têm o cuidado de acreditar que o que eles estão lendo nos Evangelhos, que eles estão lendo nas Escrituras, que é o correto. Eles têm que ficar com os ensinamentos de Jesus. Jesus não veio ensinar riqueza terrena, mas sim riqueza espiritual, a juntar tesouro nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, mas um tesouro eterno. Mas isso não isenta da pessoa trabalhar para viver, para ter uma boa casa, para ter uma boa roupa, para ter um certo conforto, para doar do seu dinheiro a alguém que realmente precisa, de ajudar pessoas pobres e necessitadas, como essas pobres viúvas, porque na época de Jesus não havia assistência social, não havia previdência social, não havia algo de ajuda do governo para essas pobres miseráveis que viviam marginalizadas pela sociedade. Elas estavam na categoria de escravos, porque não tinham estudo, não sabiam ler nem escrever, não sabiam fazer nada da vida, infelizmente viviam em função dos seus esposos. E assim, quando estes morriam, elas ficavam desamparadas. Caso eles não tivessem deixado nada de herança para elas, elas passavam fome e às vezes viviam de doação de amigos, de colegas, e às vezes da doação do templo, que também havia um dinheiro doado ao templo para doar para os pobres e não para manter o luxo dos sacerdotes, não para manter o luxo dos escribas, não para manter o luxo dos pastores, ladrões, filhos do inferno. Hoje tem pastores milionários, donos de iate, de avião, onde os filhos estudam em universidades internacionais, onde comem do melhor, andam nos melhores restaurantes. E as suas ovelhinhas passam fome e ainda tem que dar do seu único sustento para dar dízimo, para dar oferta, para manter o luxo desses salafrários, pastores, filhos do inferno. Foi o que Jesus disse. Escribas, filhos do inferno. Hoje tem cristão, tem ovelhas, eu não gosto muito desse termo, que só acredita na interpretação do pastor. Se o meu pastor disse, eu acredito. Se o meu pastor não disse, eu não acredito. Não creem na interpretação, não creem na leitura da Bíblia que elas fazem. Tem pessoas que têm o ensino médio completo, têm um grau superior, mas não acredita no que ela está lendo acerca da Bíblia. Mas acredita e não questiona acerca do seu pastor milionário sobre aquele ensinamento o qual ele está dando para ela. Jesus disse que eles faziam longas orações com pretexto de disfarçar o seu engodo, o seu mercenarismo. Acautelem-se desses homens. Vejam como é hoje o estado da igreja. Vejam como andam esses pastores salafrários, milionários, donos de rede de televisão.
empresários da fé, mercadejantes da fé. Estes não têm medo do inferno. Eles não creem nem em Deus. Se eles acreditassem em Deus, se eles temessem a Deus, eles não fariam o que estão fazendo. Eles não estariam explorando a boa-fé dos irmãos. E isto é um alerta para vocês. Jesus disse: acautelem-se dos fariseus, acautelem-se dos escribas, acautelem-se dos teólogos de hoje, acautelem-se dos apóstolos e profetas e pastores de hoje, porque eles estão apenas usando a sua inocência, a sua ignorância para te explorar, a sua falta de conhecimento bíblico para te explorar e te levar à depressão, te levar à ansiedade, te levar à escassez financeira. Porque a pessoa que não tem o que comer, que não tem um trabalho, muitas das vezes isso as leva à depressão, à ansiedade, à angústia, ao desespero. Infelizmente, estes homens, estes falsários, lobos devoradores, não estão preocupados com a sua alma, com o seu bem-estar físico e espiritual. Acautele-se dele. Afaste-se dele, deixe de dar oferta e dízimo para essas igrejas milionárias, para esses pastores milionários. Jesus disse antes desse texto que os escribas e fariseus, eles rodeavam o mundo inteiro fazendo prosélitos, ou seja, convertendo pessoas gentias que não eram judias, que não eram da fé religiosa judaica, ao seu nicho, ao seu campo de ensinamento, à sua religião. Disse Jesus que ao fazerem isso, ou seja, de ensinar essas pessoas, de converterem essas pessoas à sua religião, ao seu judaísmo ou ao seu cristianismo falsário, disse Jesus que eles faziam essas pessoas 2 vezes mais filhas do inferno, porque estes fariseus e lobos devoradores, esses pastores devoradores, apóstolos devoradores, profetas devoradores de plantão, profetas coaches, pastores coaches, apóstolos coaches de plantão, eles são 2 vezes mais filhos do inferno, guias cegos, como disse Jesus, e um cego guiando outro cego, ambos cairão no inferno. Acautele-se. Não deixe se levar por esses homens. Muitos usam esse termo da viúva pobre, dizendo que, olha, deem tudo que vocês têm. Como essa viúva pobre deu. Ela deu todo o seu sustento. Ou seja, eles pegam esse texto para alegarem que se você doar todo o seu sustento, você não vai passar fome, Deus vai te abençoar, os anjos virão com um banquete e te sustentarão. Isso é mentira. Se você doar tudo que você tem, você vai passar fome. Os anjos não virão para te abençoar em hipótese alguma. Deus não quer você sofrendo. Deus não quer você passando fome. Deus não quer você sendo enganado de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Jesus disse. Não sou eu que estou falando. E muitos pegam esse texto e interpretam erroneamente. Esses escribas, repetindo que eram os intérpretes da lei, que eram os mentores da religião judaica, que eram os mentores da religião de então. Eram as interpretações deles que eram a autoridade máxima. E Jesus disse: vocês não são autoridade máximas, fariseus hipócritas, teólogos hipócritas, falsários, lobos devoradores, filhos do inferno. O que o texto está dizendo não era que a viúva pegava tudo o que ela tinha e doava logo de pronto para o gasofilácio, para o tesouro do templo. Não. Por exemplo, se ela só tinha para se manter feijão e arroz durante todo o ano, ela tirava uma parte desse feijão e arroz e doava no templo. Não era que ela pegava todo o seu feijão e arroz do ano inteiro e doava de imediato ao templo, não. E os ricos que davam do que sobrava, ou seja, eles tinham arroz, feijão, carne, calabresa, frango, caviar, tinham outros ingredientes, tinham outros nutrientes para se manter durante o ano, a vida inteira. E eles doavam apenas de um caroço de feijão para o tesouro do templo. E Jesus disse, olha, eles davam do que sobravam, esses ricos, davam sobejo. Por que eles não doaram caviar? Por que eles não doaram frango? Por que não doaram peixe? Mas só feijão. Esta viúva
ela doou de tudo que ela tinha, ou seja, do feijão e arroz que ela tinha. Não que ela deu o feijão e arroz todo, do ano todo que ela vive, que ela venha a se manter, mas apenas tirou uma parte desse feijão e arroz. E uma forma de falar, ou seja, que ela doou tudo que ela tinha. Não era que ela deu todo o seu feijão e arroz do ano, não. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. Se ela tinha na conta 100 reais, ela tirou desses 100 reais, que era do único sustento que ela tinha para o ano todo, ela tirou uma parte desses 100 reais e doou ao templo. Mas deu de coração, de boa vontade. Os ricos que são milionários, doaram centavos para o templo, mas não deram de coração, deram para se exibir, porque na época todos viam quando eram doados no templo, no caso Alfilácio, quando as pessoas iam ofertar, todos viam quem dava, quanto e quem. Assim Jesus disse: façam como essa viúva pobre, doem de coração, mas não se deixem enganar, não se deixem ludibriar por esses falsários que exploram a fé de vocês, esses lobos devoradores, e sendo redundante, 2 vezes filhos do inferno. Acautelem-se e fujam deles.